Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje recebo Petrina Santos, executiva com 18 anos de experiência em sustentabilidade e relações institucionais, premiada internacionalmente por sua atuação em ESG. Ela lidera áreas de sustentabilidade e relações governamentais em uma multinacional de serviços financeiros e vem mostrar como que é possível gerar impacto positivo com estratégia e com propósito. Petrina, prazer te receber aqui. Prazer, Lília. Agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Obrigada. Olha, a nossa conversa aqui é um papo descontraído. Acho que as pessoas querem realmente conhecer sobre a Petrina, conhecer como é que a gente gera impacto com propósito, porque eu acho que isso é super importante, né? A gente olhar para o mundo, a gente pensar no amanhã e pensar em quem está vindo, as novas gerações, o que a gente está deixando, como é que a gente está criando. E você vem fazendo muito bem esse trabalho, inclusive recebeu premiações que você vai contar aqui para a gente, mas eu queria que você contasse sobre a sua trajetória, como é que você começou para chegar onde você está hoje. Conta para a gente aqui. Bom, Lilian, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse ano completei 10 anos de São Paulo. 10 anos de São Paulo é bastante tempo, hein? É bastante tempo. E a minha história, ela começa muito com a educação, né? Então eu tive a oportunidade de começar a estudar, vindo de um cenário de vulnerabilidade social, onde eu fui a primeira da família a chegar na faculdade. Você tem 2 irmãos ou 2 irmãs? 2 irmãos. Um irmão e uma irmã. E você é... A mais velha. E você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Puxou a fila. Mas eles chegaram a estudar, não? Ainda não. Você que fez a faculdade? Eu fiz a faculdade, estruturei. Entro na faculdade, então, eu vejo aquele mundo de oportunidades, né? Já tinha uma responsabilidade imensa de trabalhar, estudar, sustentar a família e tudo mais desde muito cedo. E aí entro para a faculdade e falo, nossa, aqui tem um mundo de oportunidades. Qual faculdade? Eu estudei no Centro Universitário de Belo Horizonte e tive a oportunidade de integrar a primeira turma de ciências ambientais. Então, ciências ambientais no passado não era uma coisa comum. Sim. Tanto que eu brinco que durante a faculdade os professores falavam que a gente era a profissão do futuro e ninguém acreditava. Porque não existia executivo de sustentabilidade, né? Não existia muito essas profissões como a gente já vê hoje. Então, existia já uma primeira geração de sustentabilidade no Brasil, né? Que são as pessoas que me inspiram. Mas a gente vem de uma segunda, terceira geração, né? Que alcançou aí o curso já direto na faculdade. E lá na faculdade foi um caminho muito interessante, porque a gente foi desenvolvendo os projetos. Eu me envolvi com um projeto que é até curioso essa história, porque eu não passei no vestibular de UFMG para engenharia química, que era o meu sonho, mas consegui uma bolsa 100% para estudar ciências ambientais. E escolhi ciências ambientais por conta da química. Cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu vi na faculdade era um projeto de extensão científica que era transforme o óleo de cozinha em biodiesel. Falei, nossa, que incrível, vou fazer isso, mas estava lá escrito somente profissionais de engenharia química que poderiam se inscrever. Como sempre na minha vida, sendo muito cara de pau e correndo atrás das oportunidades, eu fui no dia do processo seletivo e o professor me perguntou, o coordenador, o que eu estava fazendo lá. Petrina, e é realmente importante a gente avaliar essas perguntas que a gente recebe, né? O que você está fazendo ali, né? Eu, por exemplo, fui no mercado de tecnologia e por muitas vezes na sala de aula eu era a única mulher. Com certeza, nessa sua missão, nessa função que você foi na faculdade, né, nesse curso, né, você era a única mulher, tinham poucas mulheres. Como é que você... Por que você recebeu essa pergunta? Sim, tinham poucas mulheres, isso é uma questão também. E também tem a questão do próprio curso, o próprio tema de sustentabilidade ser muito inovador. Então, as pessoas não entendiam o valor agregado. E aí, além da gente ter que responder o porquê que a gente está lá, a gente ainda tem que construir o nosso caminho. Então, eu respondi para o professor, olha, professor, eu entendo todo o trabalho químico robusto que vai estar envolvido nisso, mas como que esse óleo de cozinha vai chegar na faculdade? Isso é logística reversa a gente pode fazer. Ele me responde, não tínhamos pensado nisso antes. Você topa entrar no projeto? Aí eu entro para o projeto para liderar a equipe de engenharia química, né, ali no entorno da faculdade. E esse projeto cresce tanto que foi a primeira vez que eu entro em contato com o conceito de negócios sociais.
de Mohamed Yunus e tudo mais. A PepsiCo, então, lança um prêmio de talentos da América Latina, onde o objetivo era resolva um problema ambiental e ganhe dinheiro ao mesmo tempo com isso. A minha cabeça deu um tilt. Eu falei, como que eu posso unir essas duas coisas? E foi assim que a gente escreve. Eu lembro que foi o carnaval, eu passei escrevendo quando ainda business plan a gente fazia em Word, não existia nem o post-it ali com Canvas, e a gente aplica o projeto. Foi a primeira vez que eu saí, então, do país, quando a gente foi um dos 8 finalistas desse prêmio na Guatemala. Foi a minha primeira viagem internacional e aí a gente estrutura isso dentro da faculdade e isso me abre muitos caminhos. Então, fui representar o curso no CREA de Minas Gerais, né, que é a representação do conselho. Depois conheci Fundação Estudar, integrei essa rede e assim eu começo então meu caminho na sustentabilidade e também na responsabilidade social corporativa, atuando a nível nacional e também passo a atuar em nível internacional. E aí começa toda a sua trajetória. Começa toda a minha trajetória. Então, chego em Guatemala e a gente apresenta o projeto, volto, estruturo esse projeto em business e consigo passar também por uma seletiva muito concorrida na época na Fundação Dom Cabral para integrar um programa de empreendedores sociais que chama Programa Dignidade. Aí a gente coloquei esse projeto de pé. Nessa sua trajetória toda, né, se inspirar e ouvir pessoas que conhecem e que criam estratégias para ajudar o mundo, né, e ajudar o mundo no contexto de melhorar a sustentabilidade, olhar o aspecto de ESG. Você acabou de falar do Mohamed Yunus, é isso? Mohamed Yunus, sim. Mohamed Yunus, ele que foi o criador do microcrédito, né, para toda a sociedade, na época em Bangladesh? Em Bangladesh, ele apoiou microempreendedoras e isso foi uma fonte de geração de renda para elas saírem também de uma situação de vulnerabilidade social importante. E quando você olha essa visão como a que ele teve, na hora que você olha o mercado brasileiro, se a gente tem uma criação de um projeto como esse, onde a gente tira as pessoas de um cenário de vulnerabilidade, você vê como algo que teria diferença aqui no nosso país? Teria, e é um pouco do que a gente trabalha com a responsabilidade social corporativa, né? Então a gente entende que a filantropia, ela é importante e ela é um caminho, né, para você tirar a pessoa da vulnerabilidade social, mas a inclusão produtiva, você apoiar a pessoa a desenvolver competências, a desenvolver o seu produto e o serviço, e ela não se tornar dependente de alguma ajuda, mas sim protagonista ali da sua história, né, unindo o microempreendedorismo com a inclusão produtiva, é um pouco do tema que eu trabalho hoje também. E é muito melhor do que você simplesmente receber um valor, uma bolsa, família, algo do tipo, que você simplesmente vai receber. Você não está sendo ensinado, né? Você não, nesse microcrédito você acaba aprendendo a pescar. Você vai lá e vai conseguir gerar alguma coisa, criar alguma coisa, empreender, né? A gente fala que é dar o peixe e ensinar a pescar ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa tirar as pessoas de uma vulnerabilidade social tão complexa, né? E ao mesmo tempo ensinar a pescar também. Excelente. Quando eu vejo globalmente, né? A gente tem vários desafios e a gente vê posicionamentos diferentes em cada país. Claro que todos focados nas ODSs, no que o cenário de ESG exige, mas todos nós temos um desafio com relação à sociedade. E cada vez mais a tecnologia vindo, cada vez mais a inteligência artificial aqui presente, as pessoas têm que se preparar, porque senão a tecnologia, de uma certa forma, ela vai absorvendo todas as funções, todas as missões, e o profissional, se ele não estiver preparado para entender como é que ele pode usar isso a favor dele, ele vai encontrar desafios. Você vê dessa forma também? Eu vejo dessa forma. A gente enxerga antes, né? Se a gente pega num cenário histórico, então a gente estava no campo, né? E aí a gente faz a migração para a cidade, vem toda a revolução industrial, né? E esse contexto industrial. E agora com a economia de serviços, a gente vê a IA também chegando na economia de serviços. Então a gente pergunta, qual que é o próximo passo, né? Ao passo que ter faculdade hoje, teoricamente, não significa nada. A gente está com uma inteligência artificial cada vez mais aplicada. Então, de fato, essa diferenciação ela não vai vir mais só pelo serviço ou só pelo que você é capaz de fazer, né? De fato, o profissional tem que estar preparado para esse a mais. Excelente. Então, fica um ponto de reflexão. Fique antenado com relação às novas tecnologias, ao que está vindo. A inteligência artificial está aí. Você tem que entender como ela pode ser positiva para você estar utilizando ela no seu dia a dia.
Então fica esse alerta aqui e uma recomendação para você de casa. Mas agora a gente vai fazer uma pausa, já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Petrina, agora como é que é ser uma executiva nesse segmento, olhando relações governamentais, olhando o aspecto de ESG, como é que é esse trabalho? Porque na hora que a gente vê, você contou sua história, falou da sua trajetória, como foi importante você entrar dentro dessa visão, entrar nesse curso universitário que realmente era um curso que quase não tinha mulheres, mas ser uma executiva nesse ecossistema, como que é? Conta pra gente, até para as pessoas entenderem, que você comentou também no início, que é uma profissão do futuro. E realmente, lá atrás as pessoas não olhavam tanto essa profissão, e hoje ela é uma profissão muito valorizada. Conta um pouco. Eu acho, Lília, que tem duas frentes de atuação nessa profissão. A primeira, logicamente, como empresa, mas é fundamental a atuação como pessoa também.
E, além disso, existe uma base empreendedora. Então, assim, o executivo de sustentabilidade em relações governamentais, onde ele estiver, ele tem que ter em mente que ele está criando uma startup dentro de um ecossistema, né? Então, geralmente, são áreas muito novas da companhia. Nosso primeiro desafio é engajamento, né? Como engajar as pessoas no dia a dia. Então, existe a estratégia ESG conectado ao negócio, mas eu te falo da gente estar, por exemplo, quando você está em casa, que é a mesma coisa que a gente replica na empresa. Você vai reduzir a quantidade de água que você está utilizando, né? Isso é ESG na prática. Ao invés de você ficar usando 8 copinhos de plástico, às vezes, no dia, você reduzir isso também para uma xícara, né? É você colocar um etanol no seu carro ao invés de gasolina. Isso a gente fala tanto na empresa, né? Onde eu trabalho, por exemplo, todos os carros da frota interna com combustível subsidiado é travado no etanol. Você não consegue abastecer com gasolina. Isso reduz em até 90% as emissões de gás de efeito estufa, que é o gás que vai para a atmosfera. E isso, dentro de casa, a gente como pessoa física, isso é uma autonomia que você pode ter também no dia a dia. Então a gente fala que é sempre conectar a empresa, mas também com o desafio de implementação. E olha que interessante, né? Porque aí você traz justamente uma visão de que a empresa também é uma escola. A empresa pode ser o exemplo para o profissional, para que ele traga para dentro de casa o que ele está aprendendo na empresa, ou seja, a cultura da empresa. E eu acho muito interessante tudo isso, porque, por exemplo, eu atuei, né, muito tempo numa multinacional. E eu lembro que eu trazia muitos valores que eu aprendia também nessa empresa, né? Era uma empresa que tinha muito compliance, que tinha muito processo, que eu tinha que organizar as coisas. E hoje, estando no mercado como empreendedor empresarial, cada vez mais eu trago essa cultura. E na hora que você diz que o profissional dentro de casa, ele tem que ser como ele é dentro da empresa, é muito importante. Então, essa dica, essa visão da Petrina, ela é muito rica. A sua empresa está desenvolvendo um trabalho focado em sustentabilidade, seja a construção de novas árvores, seja a reciclagem, né, Petrina? O lixo correto e cada cesto correto. Você está fazendo isso em casa também? É importante isso. Eu mesma me pego refletindo aqui algumas coisas que, poxa, eu podia estar fazendo diferente em casa. E eu acho que é um constante aprendizado, né? O ser humano entender isso. E como líder, você leva isso para todos da organização? Como que funciona? Todos, Línia. Do profissional de limpeza até o CEO, né? Então, são diferentes formas de falar a mesma coisa. E você deu o exemplo da reciclagem, que para mim, se a gente fizesse reciclagem 100% bem, como ela deve ser, acho que mais da metade dos problemas de ESG e sustentabilidade estariam resolvidos, né? De tudo que advém da reciclagem. E essa é uma prática simples, né? Que a gente começa com o processo educativo, tanto na empresa, crianças também, o cinto de segurança, a adoção dele foi por isso, né? Engajou-se tanto as crianças dentro de escolas e tudo mais, que a própria criança influenciava os pais dentro de casa. Então, acho que existe mesmo esse papel de desenvolvimento pessoal e profissional das companhias, né? Então, quando a gente aprende lá como separar, como fazer coisas simples, porque a sustentabilidade não é para ser prime e sustentabilidade não é para ser uma coisa difícil, né? Sustentabilidade e as interações com entidades que a gente fala de relações governamentais, na verdade, é uma coisa simples, é o nosso dia a dia. Então, o convite é fazer esse simples muito bem feito. É muito interessante, né? Ver essa visão que o simples pode fazer muita diferença. E quanto isso gera de impacto, né? Você acabou de trazer o exemplo do etanol. O quanto ele pode ser importante, olhando o cenário da sociedade. Você tem mais exemplos pra gente aqui? Tem mais exemplos. Então, a gente tem o etanol. O etanol, ano passado, teve uma produção recorde de mais de 36 bilhões de litros no país. E a gente ainda tem um aspecto cultural como brasileiro. A gente não fala nem que a gente vai no posto de combustível. O que a gente fala? Vou no posto colocar gasolina. No carro, a gente sabe que no Brasil a gasolina ela tem o etanol também, né? Mas, enfim, quanto mais a gente usa etanol, mais a gente reduz. Então, eu penso em quem já é mamãe e papai, em pensar no futuro dos seus filhos. Essa é uma contribuição que você deixa de legado para a nova geração, que é impecável, né? Porque a gente sabe que as doenças respiratórias estão cada vez mais avançando e isso contribui também para uma questão de saúde pública. A questão da reciclagem é um exemplo importante também. Recursos naturais, então no nosso dia a dia, o ar-condicionado, acho que muita gente não sabe, o ar refrigerante que a gente usa no ar-condicionado, ele também emite carbono.
Inclusive, ele entra no inventário de carbono das companhias, né? Então, a gente também observar qual é o gás refrigerante que eu uso na minha casa para quem tem ar-condicionado. Pode ser trocado por gases que geram menos emissões de carbono. Então, isso é uma coisa interessante também. O consumo de água também no nosso dia a dia. Um tema, por exemplo, que ninguém conecta isso com sustentabilidade, que é desperdício de alimentos, né? O Brasil é um dos maiores países que desperdiçam alimentos, né? Então, isso está também totalmente conectado à sustentabilidade, que não é só a questão ambiental, também a questão social, de que quem tem acesso a essa alimentação, para onde estão indo, né, esse desperdício de alimento e vários outros desperdícios também, o consumo a mais que a gente tem, que vai parar num aterro que não é tão adequado, né, e tudo mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do problema de mudanças climáticas e tudo mais, esses são problemas gerais e são problemas que todo mundo faz parte, né? Então, o que a gente fala é que sustentabilidade não dá para ser como eu falei, né? Não dá para ser uma solução prime ou algo nesse sentido, ou elitista, ou algo que você pague a mais por isso, né? Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu acho que é isso mesmo, né? Fazer parte do dia a dia. Isso está muito relacionado à nossa cultura. Eu, por exemplo, cheguei a investir no mercado de mobilidade elétrica. E é um mercado que ao Brasil, a gente encontra vários desafios, né? E está muito relacionado também ao aspecto cultural, né? Como é que as pessoas aceitam a mobilidade elétrica. E não só porque ou é mais cara ou não tem oportunidade, mas porque a gente comentou anteriormente, por exemplo, não tem pontos. Tem carros já sendo produzidos, o aumento dos carros chegando, mas não tem pontos de abastecimento. Como é que você vê esse mercado também? Você que está muito ligado ao cenário de etanol, mas conhece e sabe que quando a gente olha o cenário de sustentabilidade, a gente tem que olhar o contexto como um todo, né, de não emissão. A gente tem que olhar o contexto como um todo e um cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala assim, e para o futuro, né? Como é que vai ser a economia do futuro, fazer uma transição, né? Ter menos carbono, né? Ou menos impacto negativo na geração. Não é uma solução única, não é só o etanol, não é só o elétrico, não é só o híbrido. Então, o que a gente fala é assim, tem que ser uma solução combinada. Ano passado, Lília, a gente teve um recorde de mais de 80% de aumento do emplacamento de veículos elétricos aqui no Brasil. Então, isso representa, né, significativamente... Elétricos considerando os híbridos ou puramente elétricos? Puramente elétricos. Mas, como você disse, o número de pontos de recarga não acompanha esse crescimento, que hoje, pelo estudo também que foi realizado ano passado pela Associação de Classe, a gente está em 15, 16 mil pontos de recarga. Então, infraestrutura é um desafio, mas a gente entende também que com a mudança agora que a gente está tendo do consumo, né, cada vez tem um ponto do elétrico também que é cultural. É um carro que vem muito mais caro, né, do que o valor que a gente está culturalmente acostumado aqui no Brasil. Então, uma solução que a gente vê para isso também são os modelos de assinatura de carro que estão ficando cada vez mais comuns. Então, como que você populariza, capilariza esse produto, você promove uma economia compartilhada e aí você consegue, com a infraestrutura dada hoje, fazer esse tipo de operação funcionar. Isso explica um pouco do crescimento também do emplacamento desses carros. E nesse cenário financeiro, né, que você também atua muito bem, o que você encontra de propostas? O que você encontra nesse contexto que envolve a sustentabilidade? Deixa eu pensar. Você fala de modelo financeiro, instrumento? Porque hoje você aprova, você olha no segmento o que faz sentido para ter para o mercado, né? Então, chega alguma coisa que, não, isso aqui não faz sentido ser aprovado aqui para a gente fornecer recurso. É ótimo. Sim, nos bancos, pouca gente sabe, eu acho que existem duas modalidades, né, que a gente traz ESG para dentro do core dos bancos. Uma primeira que é uma questão dentro do processo de acesso a esse crédito. Então, por exemplo, hoje dentro do processo de análise de crédito de todos os bancos aqui no Brasil, já existe uma análise que a gente chama de RSAC, que é risco socioambiental e climático. Então, no processo de análise de crédito, a gente analisa quem é esse proponente de crédito, todas as questões de compliance, toda a documentação, tanto cliente pessoa física ou cliente pessoa jurídica pode passar por isso. Então, a gente dá segurança ao consumidor que nenhum crédito vai ser liberado com escândalo ambiental ou com algum escândalo social. Você não quer comprar um carro que você sabe que na cadeia produtiva daquele carro teve mão de obra escrava, por exemplo, né? Então, a gente dá esse conforto, né, para o consumidor nesse processo.
E tem uma pauta que é mais proativa. Então, é como que a gente traz esses ativos, né, esses carros que a gente já vê popularizando hoje, por exemplo, quando você vai pegar algum serviço de táxi ou motorista por aplicativo, já existe motorista de aplicativo rodando com híbrido e com elétrico, né, trazendo essa capilaridade também para o serviço no dia a dia. O que já era muito comum fora do Brasil e aqui agora está começando. Está começando. Então, você traz o que a gente como banco faz e como locadora também, né, no setor, é você trazer condições diferenciadas para você promover esse serviço. Então, existe atendimento, por exemplo, dedicado a motoristas de aplicativo, de como que a gente pode trazer essas ações ESG conectada. Como que a gente pode trazer, por exemplo, compensações responsáveis, né, o uso do crédito de carbono que é tão falado, que é um tema que está sendo regulado aqui no Brasil e que a gente pode trazer isso também conectado com a preservação da floresta. Então, você preserva a floresta gerando crédito de carbono e, ao mesmo tempo, gerando um impacto positivo sobre isso. As financeiras olham esse crédito como benefício? Como que funciona? Imagina que eu sou uma empreendedora, vamos tentar deixar bem claro aqui para o público o trabalho aqui da Petrina, porque relações governamentais, mas envolvendo uma das multinacionais, né, financeiras do segmento. E aí imagina que alguém vai buscar um crédito, eu sei que você colocou alguns cenários de avaliações aqui, mas ela já faz, ela já tem crédito de carbono, ela já não emite, sei lá, ela, por exemplo, ela mudou o líquido do ar-condicionado e a emissão dela é menor. Ela trocou os carros todos por etanol, então ela tem a não emissão, só que ela quer um crédito para executar alguma outra atividade. Ela vai conversar com você, ela consegue de alguma forma ter esse benefício? Então, Lília, esse é o grande desafio do momento no setor, né? Então, a gente evoluiu muito com a pauta de regulação, que é colocar essa infraestrutura de pé, essa estrutura de ESG de pé, e agora onde que a gente esbarra agora? Como captar esse dinheiro verde no mercado? Eu sei que empreendedor usa muito isso, então como captar esse dinheiro verde no mercado? Porque o dinheiro verde, ele ainda não é mais barato. Mas o que significa com ESG agora? Quem não tem ESG não consegue estar no mercado mais. Então, quando a gente vai captar dinheiro no mercado, que é praticamente fazer o nosso pitch também no Roadshow, eu tenho que demonstrar todos os meus aspectos de ESG, senão eu não consigo captar esse dinheiro no mercado. Agora, o que é um pleito nosso é como ter esse dinheiro mais barato, em que eu possa refletir nos produtos financeiros para o meu cliente final uma taxa mais barata também. Apesar da gente não conseguir mexer na taxa ainda, coisas que a gente faz é como trazer aspectos tangíveis de sustentabilidade, por exemplo, conectada à campanha de marketing, que é uma coisa que a gente tem feito, né? Trazendo vouchers de etanol para o cliente, conscientizando, por exemplo, o uso do combustível, atrelando isso à experiência do cliente durante a compra de um produto ou o uso de um produto. Muito interessante. Na hora que a gente vê esse aspecto de ESG, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Eu acho que tem muita coisa para desmembrar, né, nesse ecossistema, né? E ESG, ok, o tema é ESG, mas o tema sustentabilidade, ele já vem de muito tempo, né? Até reforçando o ESG, é Environment, Social and Governance, que envolve o ambiente sustentável, o meio ambiente, a sustentabilidade como um todo, né? E a governança das empresas. Então, são vários aspectos que são olhados. Mas qual é o principal que você atua e olha dentro da multinacional? É como um todo ou você foca em uma das 3 letrinhas? Tem 2 que a gente foca mais, né? Que inclusive faz parte da estratégia e também do fator de remuneração que atrela aos bônus dos executivos. A primeira que eu brinco que é meu sobrenome no momento, né? Que é descarbonização. Então, há um tempo atrás, meu sobrenome era ODS, quando eu participei da negociação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é essa to-do list, né, a lista da humanidade para 2030, e agora de fato é a descarbonização, né, e a gente defendendo não só essa solução singular, mas essa combinação de fatores até para considerar e ser respeitoso com o potencial do Brasil, né, que é um país completamente preparado para abordar know-how, né, em biotecnologia e várias outras tecnologias também para o mundo. Então, é o environment, que é o meio ambiente. E o social, quando a gente fala de mulheres na liderança. Né? Então, isso é muito importante, porque não é simplesmente você renomear cargos dentro da empresa. Esse assunto você vai falar para mim no próximo bloco, que eu quero entender sobre mulheres na liderança. Já já a gente volta, gente.
LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Petrina, mas como mulher, como que é estar numa posição de destaque, uma posição que tem, assim, assuntos tão estratégicos, temas tão técnicos? Qual conselho que você daria para as mulheres que querem também entrar nesse mercado, querem se posicionar no cenário de sustentabilidade, estudar sobre o assunto? Conta um pouco mais sobre isso, porque o cenário social ele é importante, né? Sim, Lili, eu acho que são 3 questões principais. Eu acho que o primeiro é se preparar, né? Tá em constante
estudo, e não só o estudo técnico, né? Hoje é muito importante a gente ter o estudo de inglês, por exemplo, outro idioma, porque tudo que a gente fala de sustentabilidade e ESG está muito correlacionado com as principais referências no mundo tênis, então a gente precisa estar muito preparado, porque a gente está na sala do board, você entra numa sala de conselho, você conversa com outros executivos, né, de outros países, então a gente precisa estar preparada. Acho que a segunda coisa a gente também precisa acreditar, porque é uma jornada natural com outros temas que são novos também, que a gente vai enfrentar muitos nãos, né? E você tem que pensar em coisas que não existem ainda. Então é muito difícil você defender coisas que não existem ainda e que precisam existir, né? Então esse espírito intraempreendedor, esse espírito empreendedor e acreditar também no assunto e acreditar em si mesma também é fundamental. Isso é uma coisa que pode parecer óbvia, mas durante a jornada ela é assim, importantíssima, né? Você também precisa acreditar. Eu acho que tem um terceiro ponto que é mais recente também, agora estando já com o chapéu de executiva, que é a cooperação. Porque quanto mais a gente vai crescendo, mais o ar vai ficando rarefeito para mulheres, por exemplo, né? Então, quanto mais a gente coopera uma com a outra, formando uma rede também ali de apoio, isso também é fundamental. É o famoso, a mulher sobe e puxa a outra também. A sororidade, e você, né, mantém também as mulheres pares ali junto com você, né? Então, cooperação hoje também é fundamental. Muito bom esse ponto. E quando a gente olha o board, né, o conselho empresarial, esse é um assunto que está na pauta do conselho, porque vindo das OBS, está na pauta do conselho, a ONU está olhando tudo o que está acontecendo, a gente tem que estar posicionado, as empresas têm que estar posicionadas, então o conselho ele vai olhar o tema ESG, ele vai olhar se a empresa está fazendo o papel de sustentabilidade, então a Petrina como executiva tem que se envolver nessas agendas, então está cada vez mais próxima das altas lideranças dentro das corporações, né? Já é provado por estudo, Línia, que empresas mais diversas geram mais resultados financeiros, inclusive. Eu acho que a boa provocação que eu queria deixar também, quando a gente olha do aspecto de diversidade, de mulheres, existem outros marcadores sociais da diferença também, não é só o olhar de dentro, né, de fora para dentro. Também é de dentro para fora, porque a gente está falando das novas gerações de consumidores, a gente está falando dos nossos clientes. Então, se a gente consegue pensar diferente, com visões diferentes dentro de casa, você consegue refletir isso nos seus clientes também, no seu portfólio de serviços, que cada vez mais, principalmente com o advento da IA, vai ser personalizado, né? Hoje a gente vive uma clusterização, mas no futuro é previsto uma personalização, né? Que é um pouco do que já está acontecendo também. E é tão interessante isso do você ter uma pauta que você tem que pensar lá na frente sem mesmo existir. E ela ao mesmo tempo ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo ela instiga, né? Eu gosto disso, tipo, o que vai acontecer lá no futuro? Por que eu tenho que me posicionar dessa forma? Você tem algum exemplo que você consiga compartilhar aqui com a gente? Só para a gente daqui a alguns anos olhar e falar, poxa, aquilo que a Petrina falou aconteceu. Sim, Lília, eu acho que na minha geração a gente não esperava ver o boom de ESG que veio. A gente não esperava ver ESG na bolsa. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente fala, até os nossos antecessores, né, tem uma frase... Tem investimento para ESG, tem investimento. Fundo focado em ESG, para colocar dinheiro nas startups focadas no cenário de ESG. Eu não imaginava isso vindo do ecossistema de investimento de startup. Eu comecei a ouvir mais, cada vez mais. E mesmo a gente falando dessa coisa do futuro que ainda não existe, eu brinco sempre com o pessoal que a gente já sabe fazer isso. O tempo inteiro em finanças, o que a gente faz? Traz o valor futuro ao valor presente, traz o valor futuro ao valor presente. E então eu brinco com o pessoal, é só a gente fazer o que a gente já sabe faber, só que para a sustentabilidade, né? Sabe o que eu brinco com você sobre isso? Porque sabe o desenho dos Jacksons? Sim. Antes da transformação digital que a gente tinha, era em 2030 que aconteceu, que estava nos desenhos dos Jacksons. Mas quando veio a transformação digital, veio a pandemia, a gente já estava fazendo telemedicina, fazendo uma série de atendimentos, uma série de coisas acontecendo que o desenho já está mostrando. Tem drone para tudo quanto é lado. E lá no desenho, na época que ele começou, estava se trazendo essas tendências. Na hora que a gente olha o cenário de sustentabilidade, olha todo o segmento de ESG, como que o mundo vai estar? E o que eu tenho que fazer para que o mundo não fique daquela forma, ou para que fique da forma que eu estou prevendo e eu estou melhorando, né? Para que seja um mundo melhor. Vocês pensam dessa forma, olham lá na frente? A gente olha na frente e tem uma provocação interessante disso também. Será que a gente está preparado para o mundo que dá certo?
Então, por isso que nessa jornada a gente tem que entender o que significa legado para a gente, né? O que significa legado para você, o que é prosperidade compartilhada, porque a gente está muito acostumado com um mundo que não dá certo, que a gente acha que não dá certo, e para o mundo que dá muito certo, e para o mundo que as pessoas têm oportunidades e tudo mais, né? Então, a gente tem que estar preparado para essa visão de futuro mais positiva também, mais próspera. Interessante isso, porque isso está muito relacionado ao autoconhecimento, né? Como é que a pessoa se vê, como é que ela se compreende, como é que ela se entende. Porque eu acho que na hora que ela se entende, ela entende que ela é merecedora do que ela tem, merecedora do que esse mundo que está aí pronto para preparar para ela, é diferente. Então, eu acho que, olha como é interessante, né? A gente olhar as áreas se conectando, né? A gente olha o cenário de ESG, a gente entende, claro que está embaixo do social, que são pessoas, o autoconhecimento sendo fundamental, e a gente vê as grandes corporações olhando isso como pauta. E isso faz parte, é uma preocupação dentro das empresas também, garantirem que os profissionais estão saudáveis mentalmente, né? Porque acho que isso faz parte do contexto também, correto? E é tão importante esse tema, Lília, que ele está passando a ser regulatório. Agora a gente tem a publicação da NR1, que traz a implementação de programas de saúde mental para dentro das companhias. E o autoconhecimento, ele é a chave disso, né? Então, é como que eu olho para mim, olho para o mundo. E se eu puder ter a liberdade, a licença poética, eu acho que essa é uma principal dor do profissional de sustentabilidade, porque como é um profissional que conhece os dois mundos, que ele sabe como que é lá fora e sabe como que é dentro, então é um profissional que eu brinco que até se comparar a culpa da mãe, né, se sente essa culpa o tempo inteiro, né? Puxa vida, estou sentada numa reunião, igual já tive várias vezes, reunião de alto escalão, né, com luxo, às vezes envolvendo alto escalão de governo, para você discutir pauta de escassez, de fome, porque sim, enquanto você está lá e existem esses cenários que são importantes, tem gente morrendo, tem guerra acontecendo, né? Então é um profissional que ele precisa lidar muito bem com isso, né? Ter muita consciência de si, do que está fazendo e entendendo que isso tudo também faz parte da jornada. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer resolver todos os problemas do mundo e esquece de cuidar da gente, né? Exato. Isso que você trouxe seja o melhor que você pode ser naquela situação, mas você não consegue resolver tudo. Eu imagino pessoas que vão para campos de guerra, que vão para trabalhos voluntários, o impacto que sofrem também. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos voluntários na própria Índia, a gente conversou sobre isso, onde eu fui para campo, onde eu vivi muitas coisas. Eu mudei a minha mentalidade em muitos aspectos, mas eu entendi que eu também tinha que fazer o meu melhor para mim, dentro do meu contexto, né? E acho que isso me abriu uma visão de prosperidade, mas nunca deixando de deixar um legado positivo e abrir essa visão para outras pessoas e também gerar oportunidade. Esse é um ponto, acho que até do ponto de vista muito pessoal, não é que você não é merecedora, né? Exato. Ou você não é prosperidade, mas como que a gente usa o privilégio que a gente acessa com responsabilidade. Com responsabilidade, né? E também para ajudar o próximo. Exatamente. Gosto muito desse assunto. Mas se você pudesse, por exemplo, deixar uma mensagem para os jovens profissionais que querem estar na área de sustentabilidade, qual mensagem você diria para eles? Olha, a sustentabilidade é um caminho e é uma folha em branco para escrever, assim, sabe, usar a criatividade, transformar a nossa imaginação para um mundo melhor. Então, assim, considerem a sustentabilidade como um caminho possível, né? Não desista no primeiro não desista com todas as adversidades que vão vir. A resiliência, ela faz parte do processo, então considerem a sustentabilidade como carreira. E como dica para eles, usem que tipo de combustível? Etanol, biocombustível. E também se preparem para o mercado de mobilidade elétrica, faz sentido? Se preparem também, porque está vindo aí um portfólio a nível Brasil, híbridos, né? A gente já tem híbridos rodando, mas isso vai aumentar a mobilidade elétrica também, então abre novos campos de atuação profissional também. E não é ir no posto eu vou colocar gasolina, é ir no posto de combustível, Vou abastecer. Vou abastecer no posto de combustível. Excelente. Agora eu vou fazer uma dinâmica com você, é um bate-bola, eu vou te dizer algumas palavras e depois você me diz, pode ser uma frase ou alguma palavra que você acha que faz sentido junto com essa, pode ser? Perfeito. Sustentabilidade. Pessoas. Sem pessoas não tem sustentabilidade. ESG. É resultado. Propósito. É o legado, prosperidade compartilhada. Governança. É o berço de tudo, a essência. Impacto. Impacto é o legado. Inovação.
Inovação é a possibilidade de entregar algo novo. Diversidade. Ver o mundo por novas realidades. Futuro. Trazer ele a valor presente. Olha que interessante, né? Trazer ele a valor presente, porque o futuro a Deus pertence. Eu acho que o amanhã a gente não sabe, mas a gente tem que preparar ele, né? Exatamente. E a missão da sustentabilidade está como que amanhã eu vou deixar como legado para quem está vindo depois. E acho que pensar nas próximas gerações é muito importante. Então, mudar a nossa mentalidade. A Petrina está aqui trazendo sobre esse assunto uma mulher no cenário executivo de sustentabilidade, onde ela vem encontrando diversas barreiras no segmento, mas está firme e forte, né, Petrina? Firme e forte. Eu acho que é importante a gente ter em mente também, Lilian, que nós somos a única espécie hoje no planeta Terra que é capaz de pensar no futuro. Então, existe uma corresponsabilidade com a nossa própria espécie e existe uma corresponsabilidade com as demais espécies. Porque é a gente que pensa, é a gente que está fazendo o PPT do planejamento, é a gente que está fazendo o business case, é a gente que está criando o negócio. É a única espécie de centenas e milhares, né, no mundo todo. Então, quando a gente fala de futuro, é um pouco dessa responsabilidade compartilhada também. O futuro, a gente não está escrevendo só para a gente, né, é para todo um planeta também. É, para a nossa humanidade, perfeito. Agora eu queria que você deixasse aqui também as suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato e eu vou te entregar uma lembrança aqui do LPA e você. Deixa eu pegar aqui com a produção. Ótimo. Muito obrigada. Quero te agradecer. Já posso abrir? Pode abrir. Conversa maravilhosa aqui. Ótimo. Essa é uma lembrança do LPA. Dux Defender, para te proteger contra germes, bactérias e coronavírus. Também é uma empresa sustentável, muito alinhada com sustentabilidade. Muito bom. Tem a opção em creme. creminho. O creme também, a opção em creme. Tem um copo também do LPA aí para você. Ótimo. Para quando você estiver lá nas suas reuniões, tomar algo refrescante. Ele. E tem mais uma lembrança. E você vai ver que tem uma caixinha aí. Foi pensada de forma personalizada para você, realizada pela Ama Joias. A Alessandra Moreira, que é uma parceira nossa, ela desenvolveu essa feminino, peça. Exato. Sempre muito especial. Olhando o social, as mulheres. E ela é muito focada nesse cenário de olhar quem é a pessoa. Então, ela olhou essa pedra e desenvolveu essa peça para você. Muitíssimo grata. Eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso e deixar suas redes sociais, por favor. Bom, meu Instagram, Petrina Teixeira Santos, o mesmo também para o LinkedIn, Petrina Teixeira Santos. E você também acompanha o nosso programa pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo nosso Instagram, @LPAivocê, pelo meu Instagram, @Lili_Primo_Albuquerque, pela nossa plataforma lpa.academy e também pelo YouTube. Acesse o nosso QR Code. Obrigada e nos vemos no próximo episódio.